Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley, essa é a nossa 17ª aula do curso de Imunologia Básica e hoje nós discorreremos aqui acerca das citosinas e das interleucinas. Essa aula, simplificadamente, ela vai introduzir alguns conceitos e posteriormente a gente vai afunilando esses conceitos nas próximas aulas. Pode ser? Então vamos lá? Simplificadamente, quando a gente pensa numa resposta imunológica, é importante que a gente se atenha que a resposta imune, ela nada mais é do que uma interação de diferentes populações celulares que visam basicamente fazer o quê? Manter a homeostase do organismo. E essa interação, ela pode ser estabelecida mediante sinalização. Essa sinalização ela pode se dar ora por citosinas, que a gente vai entender daqui a pouco do que se trata, ora por hormônios. Mas independentemente de ser por uma citosina ou por um hormônio, a ideia central é que essa molécula sinalizadora ela vai se ancorar num receptor específico e mediante esse processo de ancoração, de complexação, nós temos aqui como produto a transcrição gênica. A transcrição gênica, simplificadamente, nada mais é do que aquele evento no qual você vai ter agora a, a tradução de proteínas específicas que vão mediar de forma bastante objetiva e direcionado a uma resposta imunológica. Não menos importante, a gente precisa entender que a estimulação celular ela pode se dar mediante algumas ações concretas. E que ações seriam essas, pessoal? Basicamente, essas ações ou funções aqui estão atreladas com a estimulação ou inibição de divisão celular. Além disso, a gente pode imaginar ainda que existe a estimulação aqui de secreção de moléculas de sinalização e consequentemente, a indução do processo de apoptose, isto é, as ações mediadas por essa sinalização, elas vão se basicamente fazer o quê? Elas podem estimular a divisão de uma determinada população de células imunes ou até mesmo inibir essa divisão celular. Além disso, pode estar também atrelado aqui com a sinalização de moléculas que são sintetizadas por essas populações aí, células imunes, beleza? E, consequentemente, induzir a apoptose, isto é, a morte celular programada. Então, essencialmente, a comunicação das células imunes é mediada por moléculas denominadas como citosinas. E nesse sentido, conceituando formalmente o que é uma citosina, nada mais é do que proteínas que estão diretamente atreladas com a presença de micro-organismos e antígenos que vão agora induzir uma resposta imune e, consequentemente, induzir processos inflamatórios. E dentre as principais funções atreladas às citosinas, a gente pode ter aqui o crescimento e diferenciação leucocitária, isto é, a gente pode induzir o processo agora de uma população leucocitária crescer, ter uma expansão clonal e diferenciar-se. E, consequentemente, a gente ainda pode comentar aqui que a gente pode ter agora um processo da ativação de células efetoras e, consequentemente, o desenvolvimento aqui de células hematopoéticas. Dentre os principais estímulos que a gente pode pegar, por exemplo, a presença de um antígeno, e esse antígeno, quando ele sinaliza, por exemplo, o TCR ou TCB, que são os receptores de célula B ou célula T, a gente pode ter agora a produção de moléculas sinalizadoras, como o interfero gama, interleucina 2, interleucina 4, e outros exemplos que a gente pode ter de estímulos aqui são os pumps sinalizando os toll-like receptors a induzir aqui a secreção de interleucina 1, interferon alfa, TNF-alfa, perdão, ou até mesmo anticorpos sinalizando aqui o FCR liberando agora interleucina 1, TNF-alfa, e tudo isso visa o quê? Manter a homeostase do organismo. E aí, nesse sentido, as interleucinas são basicamente o quê? Moléculas sinalizadoras que são produzidas por leucócitos e, consequentemente, elas atuam em outros leucócitos. Então, deixa eu pegar até aqui o pointer para mostrar para vocês. Então, você tem, por exemplo, aqui uma célula T
Quando ela libera interleucinas, ela sinaliza elas e outras populações aqui leucocitárias. E dentre as propriedades das citosinas, a gente pode pensar o seguinte: a secreção ela se trata de um evento breve e autolimitado. As ações das citosinas são basicamente pleotrópicas e redundantes, ou seja, uma única citosina ela pode ter um leque de várias funções imunes e, consequentemente, essas funções elas podem ser, de certo modo, repetitivas. Elas estão atreladas aqui com a influência da síntese de outras citosinas, ou seja, tu pode liberar uma citosina aí por uma célula determinada do sistema imune, e essa liberação induz a liberação de outra. E essa ação entre uma citosina e outra pode ser antagônica ou sinergética, ou seja, você pode ter a inibição ou a estimulação. E essencialmente as ações aqui das citosinas podem ser, a priori, pleotrópicas, por exemplo, você pode ter aqui uma célula CD4 ativada que libera interleucina 4. E essa interleucina 4, ela pode ter algumas ações, ó, ela pode ter uma estimulação na célula B, que está aqui diretamente atrelado com a produção de IgE, ou essa interleucina 4, ela pode acarretar aqui na diferenciação do linfócito CD4 agora numa superpopulação TH2. Você pode ter aqui uma ação redundante, ou seja, tanto a interleucina 2 quanto a interleucina 4, essencialmente são o quê? Citosinas que vão atuar sobre o linfócito B, de maneira a fazer uma proliferação aqui da população de linfócito B. Nós temos ainda uma ação sinérgica, por exemplo, você pode ter a liberação de interferon gama ou TNF, que vão fazer o quê? O aumento da expressão de moléculas de classe 1 aqui do MHC e outros tipos de célula. Então, isso aqui é uma ação sinérgica. Simultaneamente, a expressão aqui, mediante macrófago e linfócito CD4, liberando essas citosinas, fazem com que aconteça isso. E podemos ainda ter uma ação antagônica, por exemplo. Você pode ter uma situação na qual o interferon gama ele ativa aqui os macrófagos, mas em contrapartida, a interleucina 10 ela faz a inibição da ativação de macrófagos, beleza? Então, os principais mecanismos de ação aqui é pleotrópica, redundante, sinérgica ou antagônica. E acrescido a isso, a ação dessa citosina ela pode ser autócrina, ou seja, a citosina atua sobre a própria célula que liberou. Pode ser uma ação endócrina, ou seja, tu libera essa citosina e ela vai ser direcionada aqui para outra célula. Ou parácrina, ou seja, tu libera a citosina e essa citosina ela atua numa célula vizinha. E as propriedades da citosina são, primeiro, elas vão iniciar a sua ação mediante a ligação aí num receptor, como eu falei anteriormente. E aí, consequentemente, sinais externos vão regular a expressão aqui desses receptores de citosina e, consequentemente, o potencial aí da resposta frente a essa citosina. E, não menos importante, essa resposta celular às citosinas, elas são firmemente reguladas e elas precisam aqui de mecanismos inibidores por feedback para diminuir essa resposta, ou seja, é uma resposta extremamente controlada, beleza? E aí, ó, quais são as principais categorias funcionais de citosinas? A gente vai comentar na próxima aula que existe aqui citosinas próprias da resposta imune inata e da adquirida. Então, você tem as fontes principais aqui, ó, macrófagos, células NK, linfócitos T, e aí você tem vários estímulos, por exemplo, LPS, RNA viral, citosinas derivadas das células T, com interferon gama, antígenos proteicos, e tudo isso daqui é completamente regulado, ó. Tem inibição por corticosteroides, ciclosporinas, e por aí vai. E ainda nós temos aqui os estimuladores da hematopoiese. Beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E na próxima aula a gente destrincha aqui com detalhe a ação aí de citosinas da resposta imune inata. Um beijão e até a próxima. Fui!